bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de estudos para a gente falar sobre o New Skin, né, o novo New Skin, as suas possibilidades de tratamento, direcionar um pouco os profissionais para que eles consigam aí entender o que é essas diferenças de manoplas, a questão da fotobiomodulação, a sua importância para tratamentos onde envolve principalmente lesões, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Então, a gente vai falar, né, a questão do jato de plasma, da tecnologia de eletrocautério, quais são as suas diferenças, que eu creio que é uma das dos grandes questionamentos, né, não só dos profissionais, mas também do próprio cliente, porque às vezes você fala, faço eletrocautério, eu faço jato de plasma, é a mesma coisa, não é? São tecnologias muito parecidas, mas com certeza têm as suas peculiaridades. Então, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse conteúdo. Eu sou a professora Anelissa Acme, tenho 19 anos aí na parte clínica, né? Até hoje. Sou docente também na área estética há 16 anos, professora de pós-graduação, de cursos de aperfeiçoamento e mentorias. Sou pós-graduada aí em dermatologia estética, estética avançada. Tive o prazer de ser selecionada e ganhar o prêmio de melhor profissional do ano, juntamente com o aparelho New Skin, que também ganhou como uma das melhores tecnologias, né? Muito gratificante. E também sou palestrante, né? Tenho 2 artigos científicos, depois quem quiser esses artigos é só me mandar o pedido lá no Instagram, no direct, eu mando para vocês, um falando sobre o eletrocautério, juntamente com o microagulhamento, como podemos associar, e o outro do Estética em Sul falando sobre o eletrocautério e fotobiomodulação, né, de 2019. É bastante interessante para vocês conseguirem aí aperfeiçoar e ter mais conhecimento, principalmente nessas tecnologias. Quando a gente fala da tecnologia, né, do aparelho New Skin, a gente precisa entender que ele tem a tecnologia de eletrocautério e ele tem a tecnologia de jato de plasma. O primeiro aparelho que lançou, o primeiro com a Anvisa, que a gente tem grandes resultados, era o eletrocautério e foi aperfeiçoado com a técnica de jato de plasma, mas às vezes vocês podem se perguntar, por que né, não ficou só com o jato de plasma? Porque o eletrocautério ele tem grandes possibilidades de tratamentos, principalmente quando a gente fala em peles mais espessas, características aí, alguns tipos de características de pele que eu vou dizer para vocês mais na frente. Qual que é o grande diferencial? A grande possibilidade de manoplas. E o entendimento dessas variações de manopla faz com que o profissional tenha melhor personalização dos seus tratamentos, né? A gente fala muito isso. Quanto mais a gente personalizar e adequar a sua tecnologia de acordo com a pele do seu cliente, melhores resultados a gente possui, né? Então, ele vem aí para ter essa ação de tratamento tanto em remoção de manchas superficiais, né? Na questão de manchas senil, manchas melanosas solares, na micropigmentação mal sucedida, então ele vai fazer uma despigmentação. Ele também vai ter uma ação de afinamento superficial da pele, que a gente fala dessa ação de efeito peeling superficial. É um peeling superficial, onde vai remover camada córnea que está para debridar essa camada córnea. Mas ele tem uma diferenciação que ele tem uma alta vascularização periférica, ou seja, ele se torna um peeling superficial, mas altamente oxigenante, altamente de ação de nutrição dessa pele. Que eu considero essa questão de falta de oxigenação e nutrição, fatores determinantes para você ter um sucesso do seu tratamento. Então, quando a gente fala em eletrocautério, quando a gente fala em jato de plasma, se fala muito na parte, a blefaroplastia sem cortes, né? O tratamento de blefaroplastia, o tratamento de fulgurações. Mas a gente tem, com essa ponteira L, por exemplo, ou as ponteiras maiores, né? Essa ponteira aqui que a gente chama eu chamo ela de cogumelo, né? Ela
parece um cogumelozinho, que é a ponteira C, a gente consegue entregar para esse tecido um sinergismo bioelétrico para favorecer essa irrigação superficial. Então, eu sempre associo essa técnica, principalmente que a gente fala de peeling elétrico, eletropeeling, eletroporação, plasmaporação, para ter uma alta vascularização e melhor resposta nos tratamentos que a gente vai proporcionar para o nosso tecido. Então, eu gosto muito dessa técnica. Por que eu estou enfatizando ela? Por essa questão, né? Quando se fala em tratamentos com eletrocautério e jato, se fala muito nas fulgurações, mas a gente consegue também excelentes resultados ao fazer uma plasmaporação, uma eletroporação. Melhorar aí todo esse aporte do tecido para fazer as fulgurações, né? Então, para tratamento de rugas profundas, para flacidez, estrias, cicatrizes atróficas, né? Para até mesmo a pigmentação em casos de leucodermia, que são aquelas manchinhas que ficam no braços de pessoas principalmente mais velhas, né, onde tem essa mancha branca. A gente consegue, então, fazer um estímulo ali inflamatório e pigmentar esse tecido. Então, quando a gente fala em eletrocautério, o que a gente tem que pensar? Que ele tem uma descarga elétrica baixa e controlada, e ele vai causar uma eletrocauterização ou uma carbonização no local. Então, ele vai gerar uma lesão superficial. Essa lesão vai causar um aquecimento do tecido, né? Então, quando eu falo em lesões com eletrocautério, eu estou falando de desenvolver uma cascata inflamatória mais acentuada, porém ela fica uma lesão mais superficial. Então, ela é mais direcionada, né? Então, o conceito que a gente tem, né, de calor, ele vai ter uma ação de calor mais efetiva. Então, eu consigo fazer uma ação de eletroabrasão se eu utilizar as ponteiras maiores, né, de maior contato com a pele, e consigo fazer eletrocauterização ou carbonização dos tecidos se eu utilizo as ponteiras menores, do qual eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Já quando a gente fala de jato de plasma, ele não vai fazer uma descarga, ele vai fazer uma ionização. Então, ele tem uma diferença entre direcionar uma descarga elétrica, do qual ele vai ter essa eletrocauterização do tecido, do ionizar esse ar, né, da ponteira até eu direcionar para o meu tecido, ele vai ionizar esse ar e vai fazer o gerar esse plasma, né? Então, ele vai ter essa diferença que a gente fala de potencial entre o tecido e a ponteira da qual eu vou fazer esse arco elétrico. Então, ele vai resultar numa sublimação do tecido, né? E ele vai, né, que é exatamente você conseguir ir do estado sólido da minha pele para um estado de plasma em segundos, né? Então, o dano térmico do tecido, ele vai ser menor em relação ao eletrocautério. Então, aí a gente já pode perceber uma diferença, né? Uma diferença entre eu trabalhar com um jato de plasma para eu fazer a pluma de plasma, quando a gente vai utilizar as ponteiras menores, no caso, principalmente da ponteira de agulhinha, né? Aqui ela é uma agulhinha. Então, eu consigo fazer uma pluma de plasma. Eu não consigo utilizar essa agulha com o eletrocautério. Por que eu não consigo? Porque o eletrocautério, ele me dá uma descarga elétrica e vai ter um aquecimento maior. Então, será a chance aí de causar uma intercorrência, porque você vai fazer uma lesão maior. Então, quando eu tenho a noção de que o jato de plasma, ele faz uma sublimação instantânea rápida do tecido. Então, ela é mais profunda, porém, menos aquece menos.
E o eletrocautério, ele faz essa descarga elétrica, então ele é mais superficial e ela vai carbonizar mais esse tecido, né? Ela vai ter essa eletroabrasão mais superficial. Eu consigo perceber uma diferença, principalmente de processo inflamatório, né? Quanto maior o aquecimento, maior vai ser esse processo inflamatório. Quanto menor o aquecimento, menor vai ser esse processo inflamatório. Lógico que depende da característica de quantidade de lesões que você vai fazer nesse tecido, né? Então, hoje, por exemplo, eu gosto de trabalho com eletrocautério em peles que são mais espessas, onde que suportam mais, então peles, por exemplo, de homens, eu consigo ter um resultado mais rápido, vamos dizer assim, número de sessões com eletrocautério, e consigo trabalhar o jato de plasma, eu priorizo aquelas peles mais sensíveis, aquela pele mais fina, aquela pele, por exemplo, de pessoas que têm tendência a ter uma reação, uma sensibilidade maior, porque eu consigo fazer bem mais direcionado esses pontos e também consigo fazer com as ponteiras maiores o que a gente fala de peeling de plasma, né? Que aí eu posso utilizar, igual eu falei anteriormente, né? Uma ponteira maior, ele vai te dar, se eu utilizar com eletrocautério, você vai fazer poração. Se eu utilizar o jato de plasma, eu vou fazer a plasmaporação. As duas tecnologias, ela vai te dar o mesmo objetivo no tecido, ok? Então, no tecido, você vai ter o mesmo objetivo, porém, vão ser as tecnologias diferentes, direcionadas de acordo com cada pele. Então, quando a gente fala em tratamentos, né, que é um dos desafios da nossa clínica, é fazer o quê? Tratamento de rejuvenescimento, principalmente em rugas mais acentuadas, em flacidez maior de tecido, né? Então, a gente tem aí as regiões nasogeniana, submentoniana, que elas vão ficando mais depreciadas. E que a gente não consegue um resultado satisfatório, a gente está vendo cada vez mais, quando a gente fala aí da estética dos injetáveis, né? Ah, eu vou fazer um procedimento de preenchedor, né? Ah, eu vou só colocar o preenchedor. Se você não trabalha a reestruturação do seu tecido, se você não estimula a própria formação de colágeno desse tecido, não vai sustentar o preenchedor. Então, tratamentos que envolvam estímulo de produção de colágeno, como a técnica de eletrocautério jato de plasma, elas são muito bem-vindas, principalmente para a flacidez intensa, né? Aquela pitose tissular mais intensa. Por quê? Porque são tecnologias que vai te dar o quê? Tração de tecido. Você produz um processo inflamatório que vai produzir um colágeno e vai te dar essa retração de tecido. Então, é extremamente importante. Quando a gente fala em estética avançada, é a primeira linha de trabalho que a gente precisa ter, exatamente para essa pele responder de forma efetiva aos tratamentos, né? Os injetáveis. Por que eu estou falando disso? Porque no Congresso Estética em São Paulo, o último, o que mais se falou, né? A parte dos injetáveis, a parte de bioestimuladores, mas o estímulo de pele endógeno que a gente fala, né? Produzir um colágeno, sua pele produzir um colágeno, ela continua sendo primeira linha, né? Então, ter um aparelho que te dá essa produção de colágeno, que te dá essa formação de colágeno, que reestrutura a sua pele para você fazer um injetável posteriormente, é a grande chave de uma boa harmonização facial. Então, fica essa reflexão para vocês, né? Então, quais são as possibilidades de tratamento? Bom, independente de que eu use o jato de plasma ou eletrocautério, o que eu preciso entender é quais são os tipos de manoplas que eu vou utilizar
para determinado tratamento. Não é simplesmente utilizar a mesma manopla para tudo. Então, tem aquele princípio. Quando eu quero estimular uma irrigação superficial, estimular uma nutrição, fazer um procedimento de eletropeeling, eu opto pelas ponteiras maiores, né? Estou direcionando aqui para vocês com o mouse aqui na apresentação. Então, são ponteiras maiores que vão me trazer o quê? Maior dissipação dessa energia, vai dissipar essa energia. Quando eu vou para as ponteiras menores, eu vou o quê? Concentrar energia. Então, esse é o ponto fundamental para que o profissional consiga desempenhar bem a utilização do seu equipamento. Então, primeiro eu tenho que pensar, eu quero estimular esse tecido para ele produzir um colágeno, para ele fazer um processo de formação de colágeno. Mas eu preciso que esse tecido esteja com uma hidratação boa, que tenha uma boa oxigenação, que tenha uma boa circulação. Então, eu vou entrar com tratamentos o quê? Com manoplas maiores, onde vai dissipar essa energia. A hora que eu aplico essa ponteira na minha pele, ele vai me dar o sinergismo bioelétrico que eu preciso, que a pele precisa para conseguir restabelecer essa circulação e essa oxigenação e nutrição periférica. Posso utilizar, eu adoro essa manopla, por quê? Porque ela aumenta a circulação, eu aumento a circulação, então vou fazer na minha testa. Lento e contínuo, lento e contínuo. Por que eu não posso ficar passando muito rápido? Porque eu preciso exatamente de um sinergismo da minha pele para o tecido, e ele tem que acontecer de forma lenta e contínua para realmente você conseguir ter esse sinergismo bioelétrico. Quando tem uma ruga, então aqui uma ruga, eu vou e simplesmente vou fazer isso aqui. A hora que eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê? Concentrando energia no local da minha ruga. Então, eu posso trabalhar com a manopla, que ela é uma manopla única, né? É uma ponteirinha. Mas eu gosto muito de trabalhar com essa em L, porque eu trabalho de duas formas. Eu estimulo irrigação total e concentro na ruga específica. Eu estimulo irrigação total e concentro na minha estria. Eu estimulo irrigação total e concentro na minha cicatriz de acne. Então, isso eu consigo fazer de forma ampla e depois de forma direcional, de acordo com a necessidade do tratamento. Quando eu vou para as ponteiras menores, aí eu já quero concentrar a energia, dar maior energia para esse tecido, para eu fazer o quê? A fulguração ou a ionização para formar o plasma. Aí eu vou para as ponteiras menores. Então, tem a ponteira curva, que é agora do novo New Skin, que ela é maravilhosa, por quê? Porque ela tem essa curvinha, facilita na hora da gente fazer a aplicação. Então, quando eu vou direcionar o meu tratamento para fulgurações, quais são as fulgurações? Despigmentação de mancha senil, despigmentação de efélites, que são aquelas sardinhas. E as punturações para eu fazer, para estimular colágeno numa retração tecidual, que é essa região do sulco nasogeniano, submentoniana, papadinha, né, quando tem a flacidez, e orbicular dos olhos, ou mapeamento de ruga que a gente fala, né, que a gente vai conseguir direcionar essa fulguração e conseguir um processo inflamatório com essas fulgurações, ou com essa sublimação de tecido, para eu conseguir induzir um processo inflamatório, para esse processo inflamatório estimular uma formação de colágeno. E aí ele vai me dar essa retração de tecido. A única ponteira que a gente utiliza somente com o jato de plasma
é a ponteirinha agulha, né? E ele tem um espaçador. Esse espaçador, ele é interessante por quê? Porque o profissional que está começando, ou às vezes tem um receio, né? Tem aquele receio de, nossa, qual que é a distância que eu tenho que deixar entre o tecido e a manopla para fazer a ionização e fazer o jatear o plasma, né? Então, ele me dá exatamente essa distância. Então, eu vou acoplar essa manopla na pele e aí ele vai me dar a distância necessária que precisa para conseguir ter essa formação do plasma e poder fazer a sublimação do tecido. As outras ponteiras eu posso utilizar tanto com o eletrocautério quanto com o jato de plasma, aí fica a critério do profissional. Eu gosto também de utilizar essas ponteirinhas aqui, que são mais conhecidas no eletrocautério, mas eu gosto de utilizar no jato de plasma também. O que vai acontecer? Aquela questão que eu falei para vocês. Quanto menor a área de contato, maior vai concentrar energia, maior vai ser esse ponto de fulguração ou esse ponto de eletroabrasão. Quanto menor esse ponto, então maior concentra. Quanto maior esse ponto, menor concentração. Então, vai ocorrer uma fulguração no tecido maior, porém ela vai estar mais superficial. Tenho que me atentar também à questão da intensidade, né, do meu aparelho. O quanto que eu vou fazer esse depósito de energia. É isso que faz direcionar após você ter a análise da pele do seu cliente, né? Então, eu sempre falo, primeiro você tem que analisar a pele do seu cliente para você estabelecer quais são os parâmetros de energia, se eu quero fazer um depósito maior de energia, se essa pele vai aguentar um depósito maior de energia, ou não, se eu quero fazer um depósito menor de energia, com uma ponteira maior, que vai dissipar um pouco mais de energia, vai ficar uma fulguração um pouco maior, porém mais superficial. Ela vai se restabelecer mais rápido. Então, é essa questão que os profissionais precisam realmente entender para não simplesmente ficar fazendo fulguração aleatória, e algumas peles têm uma resposta interessante, outras já começam a ter uma intercorrência, que são o quê? As temidas manchas pós-inflamatórias, né? Por quê? Porque o profissional ele não está conseguindo assimilar a espessura do tecido, a sensibilidade do tecido com a manopla que eu vou utilizar e a descarga de energia que eu vou direcionar nesse tecido. A partir do momento que você consegue entender essas diferenças, você consegue ter maiores sucessos no seu tratamento. Então, para a gente obter resultados assertivos, lembre-se disso, né? Estou focando aqui muito. E, na verdade, não é nem para você ter resultado efetivo, que vocês vão ver no artigo que eu tenho, né? Que eu falei do microagulhamento com o eletrocautério. Não é somente na sua técnica de jato de plasma, né? De fulgurações. É para qualquer técnica que você vai fazer, para você estimular uma pele a produzir um colágeno, né? Então, para eu ter resultados mais efetivos, eu tenho que estimular essa pele, e a gente pode fazer esse debridamento epidérmico, onde vai ter a eletroabrasão ou plasmaporação, né? Então, eu vou conseguir essa oxigenação do tecido. Aí, na imagem, tem para vocês todo a forma que eu posso trabalhar, que eu posso escolher por varredura, que a gente fala. O que é a técnica de varredura? É eu encostar as manoplas maiores na pele e fazer a técnica de varredura. Então, eu posso direcionar de forma horizontal, vertical, que aí a gente está falando, né? Fazer o asterisco. Posso direcionar trazendo e estimulando o zigomático maior, zigomático menor, né? Que dependendo da energia que eu deposito, eu consigo estimular esse ponto motor aqui do meu rosto, né? Consigo melhorar essa irrigação.
e vou promover essa resposta de renovação, porque se eu estou fazendo um debridamento superficial, se eu estou retirando aquela camada córnea que ela já está para se desprender, mas tem alguma dificuldade, e às vezes essa dificuldade é exatamente por falta de oxigenação. Então, eu vou conseguir estimular que tem esse debridamento superficial. Esse afinamento vai estimular o quê? A camada basal a renovar essas células. Então, eu consigo oxigenação, renovação, nutrição, para preparar essa pele para realmente ela conseguir produzir um colágeno, seja no seu microagulhamento, seja na sua fulguração de jato de plasma, seja no seu ultrassom microfocado, seja na sua radiofrequência, né? Às vezes tem profissional que fala assim, nossa, eu estou aplicando radiofrequência, mas a pele não aquece. Por quê? Porque ela não tem oxigenação, ela não tem nutrição, ela não tem hidratação. E quando você traz oxigenação, traz circulação periférica, você está hidratando, estimulando circulação, estimulando nutrição. Então, para mim, é uma técnica excelente que dá suporte para você fazer os tratamentos posteriores. Então, aqui tem um vídeo que mostra como a gente pode fazer esse estímulo, né? Olha, essa ponteirinha é aquela ponteirinha que ela parece um dedinho, né? Que a gente vai estimular todo esse processo e você nota que ela vai ficando o quê? Hiperímica. Aí vocês podem perguntar para mim, quanto tempo que eu aplico no rosto? Não sei, vai depender da pele da sua cliente. Tem peles que você aplica 1 minuto em cada região, ela já fica ruborizada. Ruborizada é aquele leve turgor, aquela leve vermelhidão. Não precisa ficar muito vermelho, ok? Quando você... E tem peles que você vai aplicar 2 minutos, 3 minutos e a pele ainda não vai ficar irrigada. Isso acontece muito com peles, por exemplo, de fumantes ou ex-fumantes, tem dificuldade circulatória por conta da nicotina, e isso vai interferir muito nessa irrigação. Então, não adianta fazer um procedimento de estimular colágeno se a pele não me dá essa resposta de irrigação. Então, o que eu aconselho? Façam essa técnica que vocês vão ver grandes resultados, você vai ter grande resposta desse tecido. Posso também fazer, olha só, na estria, onde eu vou estimulando essa estria, todo o canal dessa estria, e eu vou conseguindo o quê? Essa hiperemia. Não lesiono demais, não preciso lesionar demais, não indico fazer fulguração, tá? Por que eu não indico fazer as fulgurações? Eu indico fazer esse tipo de técnica, porque eu consigo estimular bordas da parte do tecido que tem essa reestruturação. O sulco da estria, ele já não tem nenhuma estrutura, por isso que ele arrebentou. Então, não tenho como ficar agredindo demais essa estria. Eu preciso dar suporte para essa estria se restabelecer. E aí, a gente tem as possibilidades, né, dos tratamentos para as fulgurações, né? Então, para a técnica que utilizamos as ponteiras mais finas, o que a gente vai fazer? Um direcionamento, né, na ruga específica, onde a gente faz o pontilhado. E aí tá que eu posso utilizar as ponteiras P, PP, XP, a ponteira curvada, para as técnicas de eletrocautério ou jato de plasma. E a ponteira agulha somente para o jato de plasma, ok? Pela aquela questão inicial que eu falei para vocês, da questão da energia e do quanto ele é mais direcionado e mais profundo. Então, não posso fazer a descarga elétrica com o eletrocautério com a ponteira agulha, ok? Então, aqui tem um videozinho para vocês, onde eu vou fazendo o quê? O estímulo de pontilhado nas rugas específicas, né? Vou trabalhando borda. Vocês podem me perguntar: eu trabalho no sulco ou trabalho na borda? Eu prefiro trabalhar na borda e vou explicar o porquê. Onde tem aquela depressão,
E a gente está falando de uma tecnologia que dá tração de tecido, não esqueçam disso. Eu tenho 19 anos na área, né? Então, sou da época que fazia electrolifting, né? Aí, o electrolifting, ele é diferente. Você tem que fazer a lesão no sulco da ruga. Agora, por que essa tecnologia? E quando veio a técnica de jato de plasma, né, do eletrocautério, que foi a primeira tecnologia nessa questão de retração de tecido, começou a se fazer o mesmo que fazia com o eletrolift. E aí vem a questão, por que não indico? Porque a técnica de jato ou de eletrocautério, ela dá tração. Então, vamos pensar, se eu tenho uma ruga que ela está com essa depressão, se eu trabalho as bordas que estão, que tem reestruturação, que tem células que estão boas, eu consigo fazer esse nivelamento, porque ele vai retrair o tecido. Então, eu consigo melhorar tanto a produção de colágeno, como o nivelamento dessa ruga profunda. Isso vale para cicatriz de acne também. Quando eu faço as fulgurações, por exemplo, para pálpebra, eu faço ela direcionada e mais rápida. Aí você pode falar para mim, nossa, professora, você faz muito rápido, porque eu estou com uma descarga maior e eu já tenho a habilidade da mão. Quando você está começando, o que eu indico que agora o New Skin, o novo New Skin tem? O espaçamento. E o programa dele, ele te dá um programa que você pode fazer contínuo, que eu vou pulsando com a minha mão de forma mecânica, e tem o pulsado, que você vai direcionar o seu tempo de on e de off, e você simplesmente vai direcionar mudar essa manopla, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como a gente pode fazer. O que acontece? Como eu já estou acostumada com o New Skin, que era o contínuo, eu faço essa manipulação. Vou pegar uma ponteirinha mais grossinha para vocês verem. Eu faço eu pulso, eu mesmo já faço, porque eu consigo ser mais rápida do que um segundo do aparelho. Quando você está começando, que você tem esse receio, esse direcionamento, no direcionamento, o que eu indico para vocês? A utilizarem um espaçador. O espaçador, ó, que aí, peraí, deixa eu ir mais para frente, para não mostrar. Ó, o espaçador usando o modo pulsado do aparelho, que aí ele vai pulsar, vai incidir e você tem que só mudar a manopla de lugar de acordo com o tempo que você estabeleceu no aparelho. Então, por isso que ele vem essas duas formas, ok? Para você que está começando, às vezes tem um receio, você consegue trabalhar de forma direcionada e também sem medos, né? Até você pegar a prática. Quando pega a prática, aí já é bem tranquilo. Esse modelo eu fiz para a região submetoniana da papada, e podem ver que é um fototipo mais alto, tá? Então, a gente pode fazer em fototipo mais alto? Pode, sim. Basta o profissional saber quais as melhores associações cosméticas, né? Para você preparar essa pele para receber essas fulgurações, que vai ser um processo inflamatório mais intenso, e também como vai ser esse pontilhado. Então, a gente consegue trabalhar tranquilamente, desde que você saiba os cosméticos ideais para você trabalhar com essa pele e também qual vai ser a intensidade de descarga dessa pele, ok? Então, é muito tranquilo da gente trabalhar. Aí tá uma cliente que eu fiz uma modelo, né? Onde a gente fez o direcionamento. Posso trabalhar full face? Né? Eu estou fazendo as perguntas porque é o que mais surge. Posso trabalhar full face, desde que você tenha as regiões que você trabalha e regiões de porção de tecido íntegro. Por que eu não posso fazer toda uma técnica que vai
fazer essa fulguração em todo o rosto, porque eu causo um processo inflamatório muito intenso e a chance de dar intercorrências é muito grande. E o que pode acontecer? Mesmo que você vá utilizar, às vezes, até mesmo medicamentos, os medicamentos que controlam o processo inflamatório vão ter uma ação o quê? De diminuir consideravelmente a formação do colágeno, porque pensa bem, eu quero fazer um processo inflamatório para produção de colágeno. Se eu faço grandes extensões, eu necessariamente preciso de medicamentos para controlar inflamação, para controlar uma possível infecção. E são medicamentos que vão fazer o quê? Interferir no processo de formação de colágeno. Então, é melhor que eu faça direcionado na região que eu preciso trabalhar e também que eu utilize ativos cosméticos, cosmecêuticos que vão me dar uma hidratação, vão me dar um suporte de controle de melanogênese, né, para não formar mancha pós-inflamatória, de reestruturação, de produção de colágeno, sem precisar utilizar medicamentos anti-inflamatórios, né? Ou até mesmo até mais sistêmicos, né? Então, eu não preciso utilizar desde que eu faça mais direcionado. Então, eu consigo, sim, ter um resultado bem interessante quando eu faço direcionado. É lógico, eu vou fazer mais sessões, mas olha só que eu não vou precisar lesionar tanto esse tecido de forma que a cliente nem queira voltar, né? Ela faz, então fica levemente inchado, levemente dolorido, levemente quente, porque são reações esperadas de um processo inflamatório, mas ela consegue passar por esse procedimento de forma tranquila, que a hora que ela vê um resultado aí de uma sessão ou de um ciclo de tratamento, ela queira fazer mais procedimentos, né? Ela queira fazer para melhorar ainda mais esses tratamentos. E eu quero que vocês observem nessa modelo que a gente não trabalhou nenhuma parte de tratamento de olheira, né? Mas só o estímulo que melhorou o estímulo circulatório, a ação da fotobiomodulação e a reestruturação que melhorou a irrigação desse tecido, a gente conseguiu uma resposta. E o que eu quero que vocês observem? Mais um fator interessante. Não é um antes e depois extraordinário, que parecendo que a pele, né, que a gente vê por aí, tem hora que eu vejo uns antes e depois que eu falo assim, Jesus. Mas é um antes e depois, onde você tem uma resposta, você tem um estímulo de produção de colágeno e, principalmente, você não está vendo essa pele vermelha, aquela pele que pareceu que foi queimada, né? Hoje, o que eu mais vejo de tratamentos que foram feitos com fulgurações bem intensas, onde a pele fica muito prejudicada, né? Ela fica com muitas fulgurações, incha demais, a pele não consegue se restabelecer no prazo aí de 4 a 10 dias. Então, a gente tem que ter um entendimento de processo inflamatório, como que vai ser esse processo, como que vai ser essa remodelação de colágeno, e se eu estou com uma pele que ela já tem 10, 12, 15 dias que está vermelho, não é um tratamento de forma a manter a saúde e integridade desse tecido, né? Então, quando eu falo, mas teve resultado, eu costumo falar que até queimadura de 3º grau dá um rejuvenescimento. Quem aí já teve, né, alguém que já teve uma queimadura mais intensa, a pele, ela vai renovar, a pele, ela vai rejuvenescer, mas ela produz um tecido cicatricial desordenado, ela vai produzir uma mancha ao seu redor, ou até mesmo no tecido. Então, eu tenho que me preocupar com essa pele para ela se rejuvenescer e se manter saudável, né? Se manter com a integridade do tecido. É isso que eu tenho que pensar, que
Daqui 6 meses, como vai estar essa pele? Daqui 1 ano, como vai estar essa pele? Né? Para eu realmente manter a saúde dessa pele. E outra, a gente tem que pensar que quando a gente começa a fazer o tratamento e a pessoa vê resultado e vê que a pele dela realmente está saudável, ela vai retornar, porque são tratamentos que a gente faz constante. Por que são constantes? Porque sempre a pessoa está envelhecendo e ela quer envelhecer bem. Né? Se eu faço um procedimento que vai causar uma mancha lá na frente, com certeza ela não vai te procurar mais. Às vezes ela vai ficar pingando de profissional para profissional, até arranjar um que realmente ela se identifica e veja resultado não só estético, mas também na saúde da pele. Então, vocês podem ver que a pele ficou totalmente íntegra, né? Você não vê pontos de vermelhidão, pontos de sensibilidade, você não vê. Então, você percebe que realmente essa pele se reestruturou e, principalmente, mantivemos a saúde dessa pele. Esse é um caso que a gente fez de uma sessão, principalmente nessa região onde o homem, né, faz muito essa mobilização, e essas linhazinhas, né, do orbicular dos olhos. Então, a gente consegue um resultado bem interessante, e ele também é um fototipo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Vou falar de fotobiomodulação, então eu vou responder algumas perguntas aqui para não ficar muito. Ó, a Marilza está perguntando: faz o mesmo dia o peeling elétrico e a sublimação? Marilza, você pode sim fazer o mesmo dia, desde que essa pele. Primeiro eu tenho que entender o seguinte: essa pele ela precisa fazer o peeling elétrico? Como que eu vou saber se ela precisa ter essa ação de peeling elétrico? Quando ela tem dificuldade circulatória. Então, a pele, quais são as perguntas que eu tenho que pensar? A pele está opaca? A pele está sem viço? Esses são pontos que a gente precisa. Então, desidratada, né? Então, geralmente, aquela pessoa que não cuida da pele e ela passa a querer cuidar, é perfeito a gente fazer o peeling elétrico. Então, quantas sessões eu vou fazer? Vai depender da sua cliente. Se for uma cliente que ela não tem o hábito de cuidar da pele, eu indico pelo menos 3 sessões do peeling elétrico, utilizando a fotobiomodulação, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, essa questão da fotobiomodulação, não só para lesão, mas antes também para a gente preparar essa pele. E aí, no dia, eu posso sim fazer esse peeling elétrico e depois fazer as fulgurações ou a sublimação. Não tem problema. Quando que eu não posso fazer essa associação na mesma sessão? Quando a pele já é uma pele epidêmica. Então, às vezes, eu já vou higienizar a pele da pessoa, ela já está me dizendo que ela tem vascularização periférica. É uma pele que já é cuidada, né? Então, aquelas peles que as pessoas têm o hábito de cuidar, ela já tem uma vascularização, uma nutrição, uma oxigenação que está normalizada. Então, eu não necessito fazer o peeling, tá bom? Elétrico. Eu gosto muito de fazer o peeling elétrico, né? Ou a plasmaporação antes do microagulhamento, por exemplo. Porque o microagulhamento, se você for pensar, ele serve para quê? Para você aumentar rotas, para você estimular um colágeno. Se eu não tenho essa circulação periférica, é onde os profissionais estão fazendo o quê? Usando agulha de muita profundidade que não é indicado, e a gente já sabe que fazer sangramento excessivo não tem eficácia, e pelo contrário, você pode ter maior intercorrência. Então, eu gosto de fazer desde que a pele suporte. Então, eu tenho que olhar para a pele, estou fazendo higienização, percebi que a pele está mais vascularizada, eu não preciso fazer o peeling elétrico. Ah, mas na consulta eu indiquei que é uma pele que a pessoa não cuida, que a pessoa não trata, que agora que ela resolveu cuidar da pele, então eu indico fazer umas 3 sessões, pode fazer a cada 7 dias, a cada 15 dias, para depois você fazer a sublimação. Com certeza você vai ter mais resultados. A Garde, qual ponteira está sendo usada? Bom, você me perguntou do vídeo de fulguração. Qual que usou?
eu usei no vídeo, eu usei as ponteiras mais fininhas, ponteiras XP, que é um vídeo que eu fiz quando eu tinha o New Skin com eletrocautério, tá? Então, é essa ponteirinha aqui, que ela é a XP. Mas você pode fazer a ponteirinha, essa curvada, ó. Pode fazer a curvada para você fazer os pontilhados. Para você fazer o peeling elétrico ou a eletroabasão, necessariamente você precisa das ponteiras maiores. Então, essa aqui eu gosto muito, para mim é a melhor, porque ela me economiza tempo, na verdade, porque a hora que eu utilizo ela, eu consigo utilizar ela de duas formas, utilizar assim e depois assim, na ruga específica. E essa aqui, que é o cogumelozinho, ela me dá o direcionamento para quando eu quero trabalhar o orbicular dos olhos, para quando eu quero trabalhar o sulco, para quando eu quero estimular numa intensidade maior. Lembra que eu falei para vocês? Maior, a ponteira dissipa mais. Então, eu consigo aumentar a intensidade do meu aparelho para eu estimular a questão até mais de profundidade. Eu consigo até estimular aqui a irrigação de camada mais profunda de pele. Ok? Paula, pode fazer o jato de plasma e botox no mesmo dia? Não pode, Paula. Sabe por quê? Porque o jato de plasma, ele vai produzir um processo inflamatório. No momento que você faz a lesão, ou se você fizer a plasmaporação, independente da ponteira, tá, Paula? Se ela é para estimular todo, você vai estimular a irrigação. E você precisa que, quando você aplica a toxina botulínica, a gente não pode nem massagear o local. Para quê? Para que ele faça a sua ação no músculo-alvo, né? Então, eu tenho que me atentar a não fazer nenhuma técnica que estimule essa circulação. Aí tem profissional que fala assim, não, pode aplicar porque você está colocando no músculo e o jato de plasma você vai fazer na pele, na epiderme. Ou um microagulhamento, ou outra técnica que você faça na epiderme. Mas vamos pensar na fisiologia um pouquinho, tá? Quando você faz um estímulo na sua epiderme, o processo inflamatório O que significa processo inflamatório? Vou pegar essa imagem que está até aqui, ó, na minha aula. Processo inflamatório é o quê? Aumenta vasodilatação periférica. Para aumentar a vasodilatação periférica, aumenta o quê? Circulação. A circulação, ela passa por onde? Ela vai do músculo para a derme, para chegar na epiderme, correto? Então, vai dar vasodilatação. Para quê? Para chegar célula de defesa. Célula de defesa, macrófago, vai fazer o quê? Ele vai querer pegar qualquer patógeno que tem. Inclusive a sua toxina botulínica, porque ela ainda não foi direcionada e estabilizada no músculo. Então, não tem como você falar assim, mas você está fazendo... O processo inflamatório, ele pega como um todo. Ele pega como um todo, desde a musculatura, tecido subcutâneo, derme, epiderme. Para quê? Para todo o processo inflamatório restabelecer o tecido. E aí, o seu macrófago, ele não vai conseguir falar assim, não, isso aqui é toxina botulínica, não posso pegar. Eu vou pegar só os patógenos que está ali da lesão que foi feita. Ele vai fagocitar tudo. Então, você vai perder a ação do seu botox. Então, o ideal é que você faça o jato de plasma, espera a reestruturação. Passou 21 dias, que é todo o processo de remodelamento do processo inflamatório, aí sim você aplica o Botox. Com certeza você não vai ter perda da sua toxina botulínica. O que fazer quando houver uma acromia? A acromia que a gente trabalha é a leucodermia, tá, Jordana? A leucodermia, ela é uma hipocromia, na verdade, porque quando você tem uma acromia, ela já ficou sem nenhum estímulo de produção de melanina ali. Aí não tem como trabalhar. Se o que você está dizendo é a leucodermia, você trabalha com a fulguração em volta da leucodermia. Esse processo inflamatório vai o quê? Ativar a melanócito, a produzir a melanina e fechar a leucodermia, que é uma lesão da pele superficial, tá? É uma disfunção
de pigmento superficial, então você pode fazer. Agora, a acromia não tem como a gente trabalhar. A acromia, que é o significado do quê? Não ter mais nenhuma formação. Por exemplo, o que dá acromia? Uso excessivo de hidroquinona, ele vai te dar o quê? Uma acromia, porque tem a destruição ali de produção de melanina e do melanócito. Você não consegue fazer nada, tá? Marilza, qual o intervalo das sessões? Se for, Marilza, de um peeling elétrico, uma plasmaporação, você pode fazer uma vez por semana, tá? Há 15 dias, tá? Quando você faz fulgurações já são processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, eu tenho que entender toda a questão de processo inflamatório, cascata de processo inflamatório e restabelecimento do tecido. Então, geralmente, vai ser em torno de 21 dias, tá? Mas se atente a peles mais maduras, né? Porque quando a gente fala em renovação celular, vai falar assim, qualquer livro que você vai pegar vai falar assim, e a pele ela se renova a cada 28 dias, mas é aquela pele jovem, é aquela pele que tem reestruturação, porque ela tá jovem. Quando a gente vai para uma pele mais velha, né, uma pele mais madura, ela tem maior dificuldade de renovação, por isso que as peles maduras vão ficando mais espessas. Por isso que é mais indicado eu fazer o quê? O peeling elétrico, porque ele me dá abrasão e estimula a renovação. Então, quando tem esse estímulo que eu vou fazer de punturação, que vai ter processo inflamatório, o que, que eu tenho que fazer? Olhar a pele da minha cliente, né? Quanto tempo demorou para essas crostas se desprenderem naturalmente? Lembrando que as crostas que a gente faz não pode desprender antes do tempo. Então, eu tenho que falar muito cuidado para minha cliente. Olha, não retire as crostas. Ela é o determinante para manter a proteção da sua pele, para aquela pele que está sendo produzida conseguir se renovar, ok? E aí, o que, que vai acontecer? Eu tenho que pegar e esperar essa renovação. Então, geralmente, a gente fala que o intervalo de uma fulguração para outra é de 21 a 30 dias. Se a pele ainda estiver avermelhada, se a pele ainda estiver com o próprio pontinho da fulguração, que você percebe que não está reestruturado, não está da cor natural do tecido, espaça para mais dias, né? 35, 45 dias. Eu já cheguei a ter clientes aqui que eu espacei para 60 dias. Por quê? Porque mesmo fazendo o estímulo circulatório, fazendo mais sessões de eletropeeling, eu percebi que ela tinha dificuldade de renovação celular. Então, se ela tem dificuldade dessa renovação, não é interessante eu ficar lesionando se a pele não está restabelecida. Então, na verdade, eu tenho que pensar assim, quando que eu faço a próxima sessão de lesão? Quando a pele estiver restabelecida, tá? É como se fosse, você lembrar lá da sua infância, quando você caía e fazia o quê? A casquinha no seu joelho. Sua mãe falava o quê? Muito sábia, né? Falava, não tira a casquinha, para de arrancar essa casquinha. E se a gente retira, o que acontece? Processo desordenado de reestruturação. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que esperar essas crostinhas se desprenderem, a pele está totalmente restabelecida para eu fazer uma nova sessão de forma efetiva e garantir que essa pele vai se restabelecer melhor. A Garde está perguntando, estrias, a ponteira que foi usada nas estrias. Ó, você pode usar 2 tipos de ponteira, o Garde. Aqui porque para mim está parecendo Garde. Essa ponteira, tá? Onde eu estimulo toda a região. Depois que eu estimulei toda a região, eu venho específico na estria. E você trabalha bordas, tá? Mas no vídeo, qual que foi a que eu utilizei? Depois de trabalhar essa aqui, tá? Eu vou, como se fosse que você tá colorindo, né? Eu vou utilizar essa ponteirinha aqui, ó. Ela tem a ponteira menor. Deixa eu voltar aqui para te falar, quer ver? Das ponteiras que você vai entender. Aqui, ó. Essa aqui, ó. E contato, tá? Eu tenho que colocar contato na pele e vou estimulando. Por quê? Eu estou diminuindo a ponteira, fazendo alta concentração de energia naquele local. Mas eu não quero fazer fulguração.
ok? Então, mantenha o contato, tá bom? Ok? Bom, então vamos para a parte de fotobiomodulação, que é o imprescindível, né? Eu falo muito para os profissionais. Se você vai trabalhar com qualquer tratamento que faz lesão, você precisa necessariamente fazer com que haja o quê? Uma produção de colágeno, uma reestruturação. E eu digo muito que a fotobiomodulação, ela é a nossa terapia de urgência. O que significa isso? Quando você faz a lesão, as fulgurações, forma crosta. Lembra que eu falei para vocês que a crosta não pode se desprender antes do tempo? Por que ela não pode se desprender? Porque a nossa pele ela tem um estímulo de renovação. Então, você vai fazer a lesão, vai criar essa crostinha. Essa crostinha, ela é para se desprender de 7 até 12, 14 dias, dependendo do quanto foi feita, né? A intensidade dessa crosta, vamos dizer assim. Às vezes, a cliente, ela coça no dormir, e essa crosta se rompe antes do tempo. O que significa isso fisiologicamente falando? Que a crosta que se desprende naturalmente é que aquele tecido que foi lesionado, ele vai ser estimulado para restabelecer e ele vai empurrando essa pele que está aqui nova para essa que está fulgurada sair. Então, é um processo que ele tem que acontecer em torno aí de 7 a 10 dias, se desprende naturalmente. Se essa crosta, ela sai antes do tempo, ou seja, se ela sai e essa pele aqui não está preparada para ser exposta, eu causo um processo inflamatório novamente. E esse processo vai me dar uma desordem, porque ele estava lá na fase de remodelamento, ele vem para a fase inflamatória novamente. E fase inflamatória em cima de fase inflamatória, aumenta um processo inflamatório e lá na frente vai me dar o quê? Uma mancha pós-inflamatória, que é a nossa pedrinha no sapato, né? Então, por que quando eu faço microagulhamento, quando eu faço jato de plasma, eu necessariamente vejo a cliente do 4º ao 7º dia? Porque se essa crosta, essa pele está muito vermelha ainda, o processo inflamatório ele tem que durar 72 horas. Então, por 3 até 4 dias, espera-se, é considerado normal essa pele ficar vermelha. Passou disso, a minha pele vai dar alerta para minha célula de defesa protetora, que é o quê? O meu melanócito. Aí ele vai falar assim, opa, essa pele está ficando muito vermelha por mais tempo, o que eu vou fazer? Eu vou proteger o meu núcleo. Aí ele vai e produz melanina. E isso a gente não quer para não produzir uma mancha pós-inflamatória. Então, quando eu acabo de fazer o meu procedimento, se eu faço de lesão, igual está aí na imagem, fiz as fulgurações, eu já venho com a luz, né? Antes a gente utilizava a luz vermelha, e agora a gente utiliza o sinergismo da luz vermelha e verde. Por quê? Porque a luz vermelha, ela vai... Aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, e a gente tem que ter esse entendimento, por quê? Porque a luz vermelha, ela vai adentrar e chegar em derme reticular, onde tem maior volume de quê? De capilares, né? Sanguíneos. Então, ela consegue modular processo inflamatório. Por que eu estou falando modular, enfatizando? Porque antes se falava que tem ação anti-inflamatória. Lembra que eu falei para vocês que eu não quero uma ação anti-inflamatória? Eu quero uma ação de modular. Então, a luz, nos parâmetros que está no New Skin, específico para modular processo inflamatório, ele vai te dar controle de edema, controle de vasodilatação, controle no processo inflamatório geral. Então, vai ficar menos vermelho, menos inchado, menos dolorido. Mas ele não vai ter ação anti-inflamatória.
Por quê? Porque eu quero que esse tecido esteja inflamado nesses 3, 4 dias. Então, fiz o procedimento, apliquei a luz vermelha. A luz verde, que é novos estudos, né? E por isso que o novo New Skin ele veio com a luz verde. Olha aí na imagem, ele está em estímulo de epiderme-derme, ou seja, ele vai estimular camada basal. Essa camada basal, ela vai fazer o quê? Ela vai promover uma indução de renovação. Então, ela vai se recuperar mais rápido, né? Ela vai ter uma terapêutica também, principalmente em fotodanos, e ela vai aumentar essa cicatrização mais rápida. Então, esses mediadores proliferativos, o que é mediadores proliferativos? É os mediadores de células de defesa e também os mediadores de neoformação de células. Então, ele vai me dar essa resposta mais rápido. Então, ele vai acelerar tanto o processo inflamatório, que é a minha pedra no sapato aí, seria lindo se a gente conseguisse produzir colágeno endógeno, se não passasse pelo processo inflamatório. E vai fazer o quê? Estímulo de renovação e estímulo aí de cicatrização dessas pequenas lesões que a gente está fazendo para a pele se restabelecer mais rápido. É imprescindível o uso da fototerapia nesse sentido. Então, eu fiz no primeiro momento, acabei de fazer. Deu 4 a 7 dias. Por que 4 a 7 dias? Porque quando a gente está num processo inflamatório, deu 3 dias. Com 4 dias, até 7. 7, às vezes, a gente faz por questão de agenda também, tá? Mas né? Por exemplo, eu atendi cliente na sexta, geralmente é as datas que eu gosto de fazer, sexta e sábado, com exceção agora de pessoas que trabalham home office, né? Que tem a disponibilidade de fazer no meio de semana e ter esse cuidado no meio de semana. Eu faço esse procedimento com 7 dias para quê? Para estimular a renovação, mas principalmente, se aquela cliente removeu crosta antes do tempo, eu aplico o sinergismo dessas luzes, que eu vou favorecer, eu não quero que renova mais rápido, então eu vou fazer essa renovação com a luz verde, em sinergismo com a luz vermelha, para controlar esse processo inflamatório que reincidiu por conta dela tirar a crosta antes do tempo. Isso favorece muito a não termos manchas pós-inflamatórias, né? Então, eu já faço a minha venda do meu microagulhamento, do meu jato de plasma, né? O microagulhamento, porque não tem crosta, mas ele tem alta produção de colágeno. Então, quando eu faço com 7 dias, vocês vão ver que na parte de entendimento aí de processo inflamatório, tem alta produção de fibroblasto. E a luz vermelha, ela tem esse sinergismo mitocondrial e no fibroblasto. O fibroblasto vai produzir colágeno. Então, olha só que maravilha. Eu estimulei colágeno, seja com a técnica, né, que for, e vou com 7 dias aumentar, controlar esse processo inflamatório, se ainda tiver, então ele não vai perdurar por mais tempo, e ainda estimula o meu fibroblasto e a minha mitocôndria a ter energia e melhor produção de colágeno. Então é perfeito, eu falo que eu não consigo fazer um microagulhamento, por exemplo, se eu não tiver luz, não consigo fazer um jato de plasma, nada que envolve danos na pele, injúrias para a produção de colágeno, para mim não tem como não ter fotobiomodulação, porque ele vai te dar esse suporte que você precisa. Se caso tiver uma questão, por exemplo, atendi a cliente e o cachorro, a criança raspou e retirou, inflamou demais, eu atendo a cliente todos os dias, eu falo para ela vir, para eu modular num processo de urgência. E aí eu faço esse controle de melanogênese. Então não tem que esperar a intercorrência me dar problema lá no 30º, que às vezes chega para mim, né? A profissional manda para mim, ai, nossa, aconteceu isso há quantos dias? Aí eu falo, gente, se ela tivesse já intervido no 8º, 10º dia, ela não ia se preocupar com mancha pós-inflamatória. Então, a gente tem que agir
nesses problemas, nessas intercorrências, é no início da intercorrência, né? Por isso que entender processo inflamatório, reestruturação tecidual faz toda a diferença para que você não tenha problemas com intercorrências, principalmente cicatrizes ou manchas pós-inflamatórias. Ó, tem uma perguntinha no chat. No jato de plasma se remove verrugas e sinais, GARD? Não se remove verrugas, tá? A verruga, ela é o nome mesmo, tá? Essa dermatose, verruga, ela é proveniente de um vírus e ela fica em profundidade. Então, se você retirar o jato de plasma eletrocautério, ele vai ser superficial e você pode estimular a ter mais reincidência. Então, às vezes, você tira uma, vem 4. Já aconteceu muito com o profissional falar, eu tirei, enfim, porque falou que podia. Quais são as dermatoses que a gente pode tirar que são parecidas com verruga? Na verdade, não são parecidas, né? Mas às vezes para o público, né? São as dermatoses papulosas nigras, né? O que é uma dermatose papulosa nigra? É aquela dermatose que ela é em formato pingente, ou se fala muito em acrocódons, ok? Então, ele é uma dermatose que que a gente fala pingente, ela não está aderida à pele, ok? Então, ela não está aderida. Então, ela é móvel, significa que ela não está na junção e aderida à pele. Essa eu posso remover. Agora, as outros tipos de dermatoses, que elas são aderidas, eu tenho, para eu identificar essas lesões, né? Ou eu tenho que indicar para saber se eu posso fazer ou não, eu tenho que indicar para ir para o dermatologista, ou você precisa de um evidenciador. Esse aqui, ó, o Evince. Ele é um evidenciador que ele vai te dar essa evidência de que essa dermatose ela pode ser retirada ou não, ok? Quando você tem aderida e profunda, que aí você não consegue identificar essa profundidade, somente dermatologistas podem retirar. Então, eu falo que a gente pode, mas nem tudo pode ser feito se a gente não tem um conhecimento bem específico em relação a isso, ok? Então, tenha muito cuidado com dermatoses, tá bom? Nevos, a gente tem que ter muito cuidado. Então, realmente, a gente tem que ter essa identificação para a gente saber. Então, eu aconselho ou você indicar para um dermatologista, que ele vai analisar se pode ou não, até mesmo essa profundidade, ou você só tira as dermatoses papulosas nigras, que são aquelas que são pingentes, que a gente fala, né? Essas não tem, você vai pegar com uma pincinha e fazer a incidência na borda. Então, você não chega nem a lesionar a pele, né? Você não chega a lesionar a pele. Fica só um pontinho e você consegue retirar tranquilamente. Agora, verrugas a gente não tira de forma nenhuma, ok? Então, e assim a gente vai fazer essa indução, né, do processo, de controle do processo inflamatório com a luz, e aí você vai conseguir o quê? Controlar os mediadores inflamatórios, né, principalmente quando se envolve aí peles que são mais sensíveis, então por isso que eu falo que é imprescindível a gente ter esse entendimento de que a luz é imprescindível para a gente tratar realmente e não ter essas intercorrências. E no caso, se ter uma intercorrência, a gente consegue ir modulando esse tecido e a gente consegue ter um resultado muito satisfatório, né? Então, eu falo que a gente não tem problemas em relação a manchas pós-inflamatórias. Ok? Então, eu gosto muito de falar que o sucesso, né, do nosso trabalho não tem a ver com a quantidade de seguidores, né, no nosso Instagram, mas sim com a diferença que fazemos ao cuidar dos nossos pacientes, elas sempre nos procurar, né? Quando a gente faz um trabalho bem direcionado, que a gente passa credibilidade para a nossa cliente, a gente consegue realmente ter clientes que a gente tem há anos. Eu tenho clientes aqui que eu trabalho há anos, o que eu sei fazer, que eu consigo fazer,
eu realmente faço o que elas me perguntam, o que é que eu faço, eu falo não, isso eu não faço, não tenho vergonha nenhuma de falar, exatamente por isso, para ter essa credibilidade. Eu acho que é isso que faz realmente você ter sucesso profissional. Para dúvidas e informações de cursos e mentorias, está aí o meu QR Code, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, e lá no meu Instagram, na minha bio, tem o link do meu WhatsApp, que você conversa comigo, tá? Na questão aí, se vocês quiserem alguma informação específica, tá bom? Marilza, a técnica de arraste você pode fazer com o uso das ponteiras maiores. Sempre selecione as ponteiras maiores, tá? Vou até fazer aqui, ó. Que aí tá direcionado nessa aqui, ó. A técnica de arraste, né? Varredura, arraste é a mesma forma, tá? Então, você pode fazer com a ponteira G, ó, com essa ponteira G, com essa ponteira cogumelo e com a ponteira L. Eu gosto da ponteira L, por quê? Porque eu aumento a circulação em toda a região e direciono no único ponto que eu desejo. Essa aqui, ó, se você for ver, é a mesma. A diferença é que essa aqui, ela é somente pontual, né? E essa aqui, ela é em L, então ela facilita o trabalho. Eu, particularmente, não uso essa aqui, porque eu gosto muito dessa L, né? Porque eu sempre... E outra, não adianta, por exemplo, se tem uma pele que ela tem uma vasodilatação, ela já é uma pele que tem nutrição, aí eu posso utilizar ela específica na ruga, trazer irrigação para essa ruga, que eu vou pontilhar. Aí sim. Mas se é uma pele que ela não tem essa vasodilatação periférica, é uma pele opaca sem vício, necessariamente eu preciso fazer em toda a extensão da pele para trazer irrigação para esse local. Sempre vou trabalhando por M-face. O que é M-face? Trabalha esse ponto por 1 a 2 minutos, trabalha essa região por 1 a 2 minutos, trabalha essa região por 1 a 2 minutos, passo para outra. E vou trabalhando. E aí, depois que eu melhorei toda a irrigação total, aí eu venho nos pontos que eu vou trabalhar mais específicos, né? Aqueles pontos mais específicos que eu desejo trabalhar. Ok? Ó, a Ana perdeu o sinal por um momento, começou a explicação sobre fotobiomodulação. Aplicação somente a 4 dias. Você vai aplicar no dia do seu procedimento, que aí a fotobiomodulação, ela vai vir para quê? Modular processo inflamatório. Então, você vai ter a ação da luz vermelha, para ter sinergismo aqui em capilares sanguíneos, então vai controlar os mediadores inflamatórios, vai controlar essa vasodilatação, vai controlar toda essa questão da vermelhidão. É nítido, quando você faz, você aplica a luz, a pessoa fala assim, nossa, já está bem tranquilo, fica bem tranquilo, ok? Então, você consegue controlar esse processo inflamatório, controlar, não vai ter uma ação anti-inflamatória, tá? O New Skin, ele tem a modulação de intensidade exatamente para você conseguir fazer uma modulação do processo inflamatório e não ter uma ação anti-inflamatória, são diferentes. E aí você tem a ação da luz verde. Pode ver aí na imagem que a luz verde, ela tem ali a nível epidérmico-dérmico, tá? O que isso significa? Que ele vai induzir essa ação proliferativa, principalmente de angiogênese, ou seja, ele vai facilitar essa renovação mais rápida. Por isso que tem estudos mais recentes, se você olhar aí, ó, de 2012, 2017, estudos significativos de 2017, ele fala exatamente sobre isso. Acelera o processo inflamatório e ele induz essa renovação, principalmente em peles com fotodanos. Por isso que a gente indica você utilizar ele simultaneamente, o verde e o vermelho. Por que simultaneamente? Porque economiza tempo e você vai atingir 2 níveis da camada que você quer, né? Níveis mais profundos de derme papilar e a junção epidérmico-derme com a luz verde. Você pode usar separado? Pode também, não tem problema. Só que você pode usar também
que é mais rápido, né? Principalmente quando a gente fala em tempo, né? Questão de agenda e tudo, você pode utilizar tranquilamente ele de forma simultaneamente, que aí você já vai estimulando uma região e já estimulando a outra região. Ok, Ana? Na média de 2 joules por ponto, você pode aplicar tranquilamente. Na verdade, ele te dá em tempo, né? 10 minutos, 20 minutos, 20 segundos, né? Você vai colocar lá para mensurar no aparelho. Ele já te dá essa ação tranquilamente. São técnicas, olha, o microagulhamento, por isso que eu falo muitas vezes de microagulhamento, porque eu faço muito o microagulhamento, o jato, lógico que cada um tem a sua especificidade, né? Mas eu falo que eu sou outra profissional depois dessa técnica, do micro e do eletrocautério jato de plasma. Fala assim, que te leva a outro patamar de tratamentos, né? Então, quando a gente fala, né, 19 anos que eu estou na profissão, quando falava em tratamento, a gente demorava muito para ter resultados, né? Era tratamentos que você fazia com ativos e cosméticos, tinha um resultado, mas não era efetivo na produção de colágeno. Então, quando você vem para a parte que você estimula colágeno endógeno, é perfeito. Eu sou apaixonada. Aí está o meu contato. Tchau, obrigada. Obrigada a todos pela participação.